Vamos às informações do time do Corinthians, que nesta quinta-feira, amanhã, portanto, dia dos namorados. É dia dos namorados, mas o canal do Sereto vai estar na cobertura do jogo do Corinthians. E amanhã, com um detalhe, nós vamos fazer o pré-jogo, eu vou fazer o pré-jogo do Corinthians contra o Grêmio, tá certo? E vou fazer o pós-jogo. Estarei com o Samuca no pré-jogo e depois vou fazer o pós-jogo também, que você já está acostumado aqui no canal do Sereto. Novidades do time do Corinthians. Primeiro eu quero falar dos desfalques do time do Corinthians. Porque não vão jogar. O Corinthians já liberou. O Memphis Depay já entrou de férias. Já está de férias. Ele que jogou pela seleção da Holanda. Contra Malta, marcou 2 gols ontem. Contra Malta pelas eliminatórias da Copa do Mundo. É o maior artilheiro da história da Holanda, com 50 gols marcados ao lado do Van Persie, mas ele já está liberado pelo Corinthians para entrar de férias. O mesmo acontece com o José Martínez. O venezuelano José Martínez também foi liberado pelo Corinthians. Não vai jogar contra o Grêmio. Jogou pela Venezuela nas eliminatórias da Copa do Mundo. E o mesmo acontece com o André Carrillo, que jogou pela seleção do Peru. O Martínez jogou pela Venezuela contra a equipe do Uruguai. O Uruguai venceu a equipe da Venezuela nas eliminatórias da Copa do Mundo. O Martínez foi o titular da seleção da Venezuela. O Carrillo jogou contra o Equador. Peru e Equador se enfrentaram em Lima, no Peru. E, como eu disse, o Memphis, a seleção da Holanda, jogou contra Malta, né? Jogou também contra a Finlândia, né? Foram 2 jogos. Jogou contra a Finlândia e jogou contra a Malta. O Memphis, inclusive, fez gols nas 2 partidas. Mas esses 3 jogadores já estão liberados pelo Corinthians. Lembrando que os demais jogadores vão jogar contra a equipe do Grêmio e depois também serão liberados para um período de férias de 15 dias. Então já estava previsto que quem estivesse nas eliminatórias da Copa do Mundo e jogasse por pelo menos 60 minutos na segunda partida da data FIFA não precisaria se reapresentar. Já era parte do planejamento do Corinthians e, portanto, Memphis Depay, José Martínez e também o André Carrillo não vão jogar pelo Corinthians contra a equipe do Grêmio. São jogadores importantes, são titulares da equipe do Corinthians. Por outro lado, o Ángel Romero, que jogou ontem contra o Brasil, entrou no segundo tempo, né? Jogou alguns minutos pela seleção do Paraguai. O Félix Torres, que também jogou alguns minutos pela seleção do Equador contra a equipe do Peru. E o Hugo Souza, que ficou no banco de reservas da seleção brasileira. Os 3 estão relacionados para a partida contra a equipe do Grêmio. Também estão relacionados o Felipe Longo e o Breno Bidon, que estavam com o time sub-20 do Brasil no Egito. A seleção sub-20 estava disputando um amistoso no Egito. Serão novidades no time do Corinthians e agora eu quero falar das novidades do time do Corinthians. O Cauê, atacante do Corinthians, é isso? O Cauê tem apenas 16 anos, é atacante do Corinthians, Cauê Furquim, apenas 16 anos. Se entrar em campo contra o Grêmio, poderá ser o jogador mais jovem a vestir a camisa do Corinthians. Tem apenas 16 anos. O Dieguinho, meio-campista do Sub-20, também foi relacionado, assim como o Luiz Gustavo Bahia, do Sub-20, outro jogador que foi relacionado. Então, o Cauê Furquim, o Dieguinho e o Luiz Gustavo Bahia. 3 jogadores do Corinthians das categorias de base que foram relacionados. Além do Kaique, que já tem sido relacionado
normalmente pelo técnico Dorival Júnior. É o Dorival Júnior apostando bastante nas categorias de base do Corinthians. Eu vou passar aqui os relacionados para vocês. Quem são os relacionados? Dessa vez, o Guinegão vai ficar de fora. O Guinegão não foi relacionado. Os goleiros, Hugo Souza, Felipe Longo e Matheus Donelli. Os laterais, Mateuzinho, o Léo Maná, o Matheus Bidu, o Fabrício Angileri e o Hugo. Os zagueiros, André Ramalho, Kaká, Félix Torres e o João Pedro Choca. Meio-campistas, Breno Bidon, o Charles, o Dieguinho, o Igor Coronado, o Maicon, o Rodrigo Garro, o Rian e o Luiz Gustavo Bahia. Atacantes, Romero, Thales Magno, Héctor Hernandes, Kaique e Cauê Furquim. Então, são novidades do time do Corinthians e a relação dos jogadores do técnico Dorival Júnior. Qual vai ser o time que vai enfrentar a equipe do Grêmio? Vamos trazer essa notícia amanhã no pré-jogo que vamos fazer aqui ao vivo no canal do Sereto, tá certo? Porque o time será divulgado 1 hora antes do jogo, lembrando que o jogo será às 8 da noite, então às 7 da noite, por volta das 7 da noite, já teremos o time que irá jogar contra o Grêmio. Partida importante do Corinthians pelo Campeonato Brasileiro. É o último jogo do Corinthians antes da paralisação para o Campeonato Mundial de Clubes. Depois, os jogadores recebem 15 dias de férias e aí retornam para treinarem no Parque São Jorge na intertemporada. Terão 2 semanas de intertemporada para o retorno do Campeonato Brasileiro. E é claro que, enquanto isso, o Corinthians também pensa em reforços. Eu trouxe ontem que o Fabinho Soldado já disse em entrevista que a prioridade é a contratação de um ponta direita. E o Samir Carvalho trouxe a informação de que o Corinthians tem um interesse na contratação do Elinho, atacante, revelado pelo São Paulo, se eu não me engano, jogou no São Paulo, né? Não sei exatamente se ele foi revelado pelo São Paulo, mas jogou no São Paulo, jogou no Bragantino, no Red Bull Bragantino, e foi negociado com o Toluca do México. Foi negociado com o Toluca do México por 13 milhões e meio de euros. Jogador foi revelado sim no São Paulo. Revelado no São Paulo, nas categorias de base do São Paulo. É do interesse do Corinthians. Acontece que o Corinthians quer contratá-lo por empréstimo. E o Toluca já disse que não tem interesse em negociar o jogador por empréstimo, a não ser por uma venda, né? Poderia negociar por uma venda, poderia negociá-lo em definitivo, mas o Corinthians não tem dinheiro para contratar o jogador em definitivo. O Corinthians terá muitas dificuldades nesse mercado da bola, né? O Corinthians, ele tem interesse em reforçar o seu elenco, precisa da contratação de um atacante, precisa da contratação de um ponta, mas não tem dinheiro para contratar. Vai ter que buscar jogadores que estão livres no mercado. Se o jogador já estiver no empregado, aí vai ser complicado, porque o Corinthians vai ter que convencer o clube a emprestar o jogador. E no caso do Toluca, não existe nenhum interesse para que faça a transação por empréstimo. Então, esse negócio não vai acontecer, pelo menos por enquanto. O Elinho não vem para o Corinthians. Deixa eu falar para vocês que o Tribunal de Justiça negou ou indeferiu o recurso do Augusto Melo contra o processo de impeachment no Corinthians. A Câmara do Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo negou nesta quarta-feira o recurso do Augusto Melo, presidente afastado do Corinthians, contra o processo de impeachment, votado pelo Conselho Deliberativo do clube no dia 26 de maio passado. Essa ação
foi uma condução do antigo advogado do Augusto Melo, Ricardo Cury, que não é mais o advogado do Augusto Melo, né? Então foi mais uma derrota do Augusto Melo na justiça. O Augusto Melo está tentando, de qualquer maneira, voltar à presidência do Corinthians, através da justiça. Lembrando que no dia 9 de agosto, haverá uma assembleia de sócios no Corinthians, e essa assembleia de sócios vai votar pelo afastamento definitivo do Augusto Melo ou pelo retorno do Augusto Melo à presidência do Corinthians. Vai escolher a assembleia de sócios, os sócios do Corinthians vão escolher se o Augusto Melo será afastado definitivamente, e aí não será mais presidente do Corinthians, ou se vai voltar a ser o presidente do Corinthians a partir daquela data, 9 de agosto. Tem muita água ainda para rolar debaixo desta ponte no que diz respeito à política do Corinthians.